Oi família, bom dia a todos, um dia ótimo, um dia fantástico, um dia maravilhoso para todo mundo. Vamos orar? Vamos? Pai, obrigado, Pai, muito obrigado. Ontem nós tivemos na Marília, ela fez uma cirurgia importante, Pai, cuida dela, toma conta, traz ela para os teus caminhos, Pai, cuida da vida dela, das filhas dela, dos netos dela, coloco ela no teu altar. Pai, cuida também da minha esposa, dos meus filhos, do meu casamento, da minha vida, da minha casa, dos meus parentes, todos os meus familiares eu coloco no teu altar. Cuida da Jurema, aquela obra que está sendo feita na casa dela, dá força a ela, dá ânimo a ela. Toma conta do Tiago, meu filho, Pai, que está um pouco angustiado. Abre as portas, Pai, ajuda ele na caminhada dele, dá discernimento, fortalece a vida e o casamento dele, o filho dele. Ajuda também meu filho Thales Júnior nesse negócio que ele está abrindo, que ele possa prosperar, perseverar e enfrentar todas as dificuldades de cabeça erguida, Pai, sempre olhando para Ti e andando em direção ao alvo. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Abençoa também os internautas, Pai, e a todos que assistirem esse vídeo. Amém. Família, nós vimos então que Lucas, ele vem descrevendo passo a passo para Teófilo, no seu relatório, ele está escrevendo um relatório para Teófilo, tudo o que estava acontecendo. E é incrível, porque é de uma clareza muito grande. E agora vai acontecer uma situação fantástica, porque os discípulos estavam ali em Jerusalém, muitos estavam se convertendo, os sacerdotes, inclusive, muitos sacerdotes estavam se convertendo. Isso estava incomodando demais o sumo sacerdote, porque Jesus estava sendo pregado, o Evangelho, o Messias, que eles crucificaram através da cegueira espiritual que eles estavam vivendo. E então acontece um negócio incrível, porque eles começam uma perseguição tão grande aos cristãos que eles se espalham. Eles se espalham pela Judéia, pela Samaria, até os confins da terra, exatamente como Jesus tinha falado para ser feito. Porque se eles ficassem todos amontoados ali, né? Apesar de que já havia muitos que já tinham sido espalhados, e o Evangelho já estava sendo pregado maravilhosamente. E aí nós vimos ontem que Estevão fez uma defesa, resumindo quase de uma forma sintética e maravilhosa todo o conteúdo da Bíblia, uma defesa fantástica, e eles ficaram tão irritados que apedrejaram Estevão, porque às vezes quando a gente ouve a verdade, a gente não fica irritado. Engraçado isso, né? Mas é isso, a verdade às vezes causa um impacto imprevisível. Então, olha o que aconteceu no finalzinho, né? Que Estevão falou assim: povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não obedeceram. Olha só, os filhos de Arão morreram porque foram corrompidos, acendendo um incenso que não era digno do Senhor. Os filhos de Eli, o sacerdote Eli, eram corruptos. Os filhos de Samuel, o sacerdote Samuel, eram corruptos. Na época de Neemias, os dízimos foram corrompidos. As pessoas se corromperam, os sacerdotes se corromperam. Na época de Zacarias, Zacarias faz uma advertência, inclusive, que eles estavam roubando nos dízimos e na oferta. Agora, a gente viu que estava havendo muitas doações e já estava dando problema entre
os cristãos, os judeus, né, de fala grega e de fala hebraica. A raiz de todos os males está no dinheiro. As famílias se destroem por causa do dinheiro. E isso não é diferente no Evangelho. Cristo sabia disso. João escreveu no relatório, no testemunho dele, que ele sabia que Judas era ladrão, porque o Judas roubava dos dízimos que recebia. Não é verdade? O ser humano, ele é corrompido, como foi Adão e Eva. Ele se corrompe. Então, o que nós devemos, o que Jesus falou? Perseverem, permaneçam em mim. O que nós não podemos fazer é tirar o olho do alvo. Aí olha o que acontece depois que Estevão falou isso. O apedrejamento de Estevão. Lucas 7, no verso 54, de Atos. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Fantástico, né? Uma verdade. Aí é que eles ficaram doidos mesmo. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Agora aparece o Saulo, né? Depois ele vai se chamar Paulo. Deus vai trocar o nome dele. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. E aí houve a dispersão, né? Olha só, capítulo 8. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam à prisão. Eles fizeram exatamente o inverso do que falou Gamaliel, né? Gamaliel tinha dado um conselho, né? Para que eles não fizessem nada contra aqueles homens, porque eles já tinham matado Teudas, que tinha se levantado numa rebelião, e os discípulos se dispersaram. Depois mataram Judas, que também tinha se rebelado, e todos se dispersaram. Mas no caso de Jesus, Gamaliel observou que não aconteceu isso. Eles mataram Jesus, mas os discípulos não se dispersaram. E Jesus tinha dito: pregue o evangelho na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E os discípulos foram dispersos para onde? Judéia, Samaria e até os confins da terra. E chegou até nós. Aí Filipe, que foi um dos que foi disperso, né? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Jesus já tinha passado em Samaria, lembra daquela conversa com a mulher samaritana? Então,
Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Aí apareceu a figura de um feiticeiro, o que nos mostra que naquela época também havia macumbeiro. Da mesma forma como acontece hoje em dia, naquela época também havia macumbeiro. Então, nós não estamos lidando com nada novo, nenhuma novidade. Olha só, Simão, um homem chamado Simão, vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, lá em Samaria, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. A gente não vê aí macumbeiro fazendo cada coisa, né? Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo, por ilusão. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele. Até o feiticeiro creu. Foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão, o macumbeiro, também creu e foi batizado. A gente não está vendo um monte de macumbeiro ser batizado hoje em dia, mas tem muitos que não estão verdadeiramente convertidos, igualzinho ao Simão. Vamos ler. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Que tristeza, né? Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Vocês sabiam, eu não sei muito bem, sinceramente eu não sei, mas dizem que o Edir Macedo era macumbeiro. Eu não li o livro dele, não procuro saber. Dizem que ele era macumbeiro. Ora, ele sabe muito bem manipular. Antigamente, quem é que fazia desencapetamento? Não era a Igreja Católica, que tinha os padres que faziam aquele desencapetamento lá? Então, o católico, tem muitos católicos que diz que é espírita católico, né? Porque o católico, ele também vai na cartomante. Não sei se todos, eu tô falando porque eu tô falando da minha época. Eu era católico e ia, né? Ele vai na cartomante, essas coisas. Eu talvez não fosse um bom católico, mas o que eu quero deixar claro é que as mesmas coisas que aconteciam naquela época acontecem hoje, não é verdade? O católico ele tem uma certa liberdade, ele faz uso dessa liberdade de algumas coisas, né? Fumar, beber, sem se importar com isso, sem se importar em deixar. Não são todos, não estou generalizando, mas o que eu quero dizer aqui é assim: as mesmas coisas que aconteciam naquela época são as mesmas coisas que acontecem hoje em dia. O erro de interpretação, a mesma coisa. Então, vamos falar vamos continuar lendo aqui,
Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Aí vai falar agora de Filipe. Filipe foi um daqueles 7 que foi escolhido junto com Estevão, que foi apedrejado. Um anjo do Senhor, olha Deus enviando um anjo, disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu, obedeceu imediatamente. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Ele, de volta para a casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, Deus fala com a gente de várias formas diferentes. Ele dá uma intuição, ele fala de forma audível, ele coloca um sentimento na gente. Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura, Isaías 53, 7 e 8. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo, diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Repentinamente o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. No capítulo 9, nós vamos ler sobre a conversão de Paulo. Mas, família, olha para a história do passado. Eu me lembro perfeitamente bem que havia uma oração às 6 horas, que colocava um copo de água, né, e fazia a oração da Ave Maria. E aí a Universal começou a fazer a mesma coisa, colocar um copo de água e fazer aquele tipo de oração. As semelhanças foram muito iguais. A Igreja Católica, todos os padres, todas as igrejas enviavam as suas arrecadações para o Vaticano, como eu acho que acontece até os dias de hoje. A Universal também, eles espalharam várias igrejas por vários lugares diferentes. É como se fosse uma franquia, e todos enviam dinheiro para o centro lá, o Edir Macedo, não sei como é que isso funciona. Então, o dinheiro é a raiz de todos os males. A gente vê pastores milionários, a gente não vê um único apóstolo que tenha enriquecido. A arrecadação
é para dividir, não é para acumular. A gente vê alguns centros espíritas abarrotado de doações. Não pode ter nenhuma doação guardada, ela tem que ser espalhada, distribuída. Chegou, dá, não tem, não pode. Aqui perto da minha casa tem um Bezerra de Menezes, eles recebem a doação e colocam para vender num preço baratinho, num lugar lá, numa lojinha que eles abriram. Não pode vender, não é verdade? Mas como é que eles vão pagar aluguel? Como é que eles vão pagar luz? Como é que eles vão pagar água? Como é que eles vão pagar as pessoas que trabalham? Como é que a Igreja Católica vai pagar todos os bispos e arcebispos e vai sustentar todos os padres? Precisa das doações, dos dízimos, dos fiéis, não é verdade? Mas eles não podem acumular. E a mesma coisa que acontecia no passado é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Nós precisamos olhar a história e não repetirmos o erro. Nós precisamos olhar só para Jesus. O alvo é Jesus. Jesus é o alvo, é Jesus que salva. É Jesus que tem a vida e vida eterna. Então, as pessoas ficam seguindo qualquer vento de doutrina, qualquer sinal miraculoso. Macumbeiro também faz sinal miraculoso, crente também faz sinal miraculoso, padre também faz sinal miraculoso. A gente não deve se apegar aos sinais, a gente deve se apegar a Deus, a palavra de Deus. A Bíblia, ela é muito clara. Esse relatório de Lucas é um histórico, é um relatório de uma investigação feita. Leiam a Bíblia, Pai, nos ensina, Pai. Está escrito na tua palavra que o Senhor mesmo nos ensinaria. Ensina a cada um de nós a tua palavra, Pai. Porque só a tua palavra pode nos salvar. É pela palavra, pelo verbo, Pai, que tudo foi criado. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de ti. Dá-nos discernimento. Abre os nossos olhos e o nosso entendimento. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Internautas, um beijo, família. Fica com Deus. Um beijo.